Como hoje o nosso tema é integração, no nosso papo com o doutor, nós vamos falar sobre medicina psicossomática. É isso mesmo, não é, seu Miller? É isso mesmo, Eliane. A nossa mente e o nosso corpo estão integrados. Se você não está muito bem de ânimo, o corpo também fica prejudicado. Quem vai explicar os efeitos de fatores sociais e psicológicos sobre a nossa mente e a nossa saúde física é o psicólogo Dr. Akin. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bom, bem. E você? Doutor, afinal, o que é a medicina psicossomática e como ela pode nos ajudar? Então, medicina psicossomática é mais uma visão sobre o ser humano, em que a gente entende que tanto o psicológico quanto muitas vezes fatores sociais e fatores biológicos, eles interagem no ser humano. A gente sai daquela visão de que doenças são apenas biológicas e que o aspecto emocional, que o aspecto psicológico, que o aspecto social até, não influenciam. Não apenas na doença, mas na saúde também. Então, medicina psicossomática se resume a essa visão de ser humano, que engloba todos esses aspectos quando vai avaliar. É uma integração do nosso corpo. Exatamente. É corpo, é mente e ainda mais o social, né? A família, o trabalho onde a gente está, a cidade onde a gente mora. É possível um exemplo prático de como é que esse nosso psicológico vai influenciar no nosso físico? Com toda certeza. A gente gosta de falar muito sobre estresse, né? Estresse é um dos exemplos que a gente fala muito. Então, o que acontece? Quando a pessoa está muito tempo sobrecarregada, se sentindo sobrecarregada, muito tempo, por exemplo, se sentindo triste, ela libera certos hormônios no corpo dela. A gente libera determinados tipos de hormônios que influenciam os nossos órgãos. Se você passa muito tempo se sentindo de uma determinada forma, isso começa a afetar como o teu organismo funciona, entende? E aí, essa modificação no teu organismo pode muitas vezes gerar doenças. Aí a gente tem vários exemplos. A depressão, a tristeza, quando ela fica durante muito tempo, a raiva, né? O legal da medicina psicossomática é, além de avaliar as doenças, avaliar a parte benéfica também. Porque os resultados que a gente tem com alegria, com felicidade, com riso, eles também influenciam o nosso corpo. Então, por exemplo, você assiste um filme de comédia e ri bastante, isso também vai influenciar. Então, doutor, durante o nosso passeio com os associados, tivemos várias perguntas para o senhor. Mas, antes das suas respostas, a gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta. E agora, vamos ouvir o que a dona Irene quer saber. Tenho muita dor nas costas, né? Que deve ser influência osteoporose e artrose, né? E esse problema meu dos desmaios, que faz tempo agora, tá dando bem seguido. Eu tenho toda semana tem dado, né? Mas não dá tempo, eu tô ficando ruim, pimba. E a medicina pode me ajudar nesses casos? Um dos estados que a gente vê muito associado à dor crônica, né, é o estado de depressão, entende? Então, o que acontece? A dor, que é um sintoma físico, normal para uma pessoa da idade dela, por exemplo, que pode ter osteoporose, a coluna ela começa a diminuir, algo físico mesmo. Ela começa a afetar o seu estado afetivo, né? Ela começa a deixar a pessoa sempre triste, sempre triste, sempre triste. Uma vez que isso começa a acontecer, esse sintoma emocional começa a afetar novamente o físico da pessoa. Recomendaria, né, para ela, assim, trabalhar um pouco mais essa questão da coluna dela, trabalhando com quiropatia, fisioterapia, fazendo até academia para ver se ela ajuda um pouco a musculatura a diminuir essa dor, até para que ela consiga diminuir esse sintoma de ficar triste, chateado o tempo todo, porque está toda hora com dor. O corpo fica comprimido, né? Quando a gente fica com dor, a gente fica tensionando o tempo todo. Aí, disso daí podem acontecer muitos sintomas físicos, né? Novos sintomas físicos. Né? Tudo bem, doutor. Agora podemos ir à dúvida da dona Lismari, né? Vamos lá. Eu gostaria de saber se a medicina psicossomática tem alguma solução para a parte de estresse. Eu fico muito, assim, estressada, e não sou de falar, né, de pôr para fora. Então,
fica com dor no peito, fico com, sei lá, um mal-estar. E me sinto mal se eu respondo às pessoas, né? Então, eu queria saber se a medicina psicossomática tem alguma coisa que possa ajudar nessa área, né? Quando a gente fala sobre estresse hoje em dia, como se popularizou muito a palavra, a gente tem que saber exatamente do que a pessoa está falando. Muitas vezes estresse é estou sobrecarregado no serviço, outras vezes estresse é estou com um problema com o meu cônjuge, outras vezes estresse é raiva, outras vezes estresse é simplesmente uma irritação. Então a medicina pode ajudar ela, esse olhar psicossomático tem que ajudar ela de que forma? Primeiro, compreender o que especificamente ela está falando, de que fonte de estresse ela está falando. Do que ela está contando ali para nós, o que acontece? Ela está engolindo muitas coisas, né? Ela não fala, ela não se coloca. Para não se colocar, tu tem que ficar toda hora assumindo uma postura de retração, de retração, de retração. Isso mais cedo ou mais tarde, tu começa a engolir raiva, a engolir choro. Às vezes até não falar de coisas boas, né? A pessoa começa a não falar sobre o que tá bom também. Tudo isso vai ficando dentro do organismo da pessoa. Com o tempo, né, passa-se os anos, isso começa a gerar aqueles efeitos, naquele mecanismo que eu tinha explicado anteriormente para vocês. O que eu aconselharia para ela? Aconselharia para ela buscar uma psicoterapia, né, para ela poder aprender a como se comunicar de uma forma eficaz e parar de precisar ficar engolindo tanto. Né, poder lidar melhor com as irritações, com as frustrações da vida, até com momentos de tristeza. Com certeza isso vai te ajudar. Ok. Nós temos também algumas dúvidas da dona Terezinha, doutor. Vamos ouvir? Vamos lá. Tenho um problema sério, que sou muito emotiva. Por qualquer coisa eu choro e eu já passei um ano inteiro chorando, trabalhando chorando, andando chorando, dirigindo chorando, até conversando com as pessoas e as lágrimas caindo. Não sei porquê. Às vezes tem algum motivo, mas a maioria das vezes é sem motivo. Gostaria de saber se a medicina psicossomática também poderia ajudar nesse caso. Muitas vezes a causa da nossa tristeza, ela pode não estar aparente, mas assim, é difícil da gente chorar o tempo todo sem ter nada para chorar. Então, assim, o que eu aconselharia a senhora é a buscar um terapeuta para, assim, você poder enxergar com uma melhor clareza o que tem te deixado muito triste. Porque o que acontece? Se a senhora não fizer isso, esse choro todo, essa tristeza toda, ela vai começar a incomodar, inclusive, o teu físico, que é o que a senhora já está falando que está acontecendo. Então, cuida bem disso, vai. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Muito interessante. Opa, muito obrigado a oportunidade que vocês me deram para estar vindo aqui falar sobre isso. Bom, vocês me dão licença, eu preciso voltar para a cozinha para finalizar a minha receita, ok? Tudo bem. Tchau, doutor. Tchau. E para você que não foi passear com a gente, não se desespere, pois fique agora com a nossa vizinha e bela Colombo.